Cheguei aqui, tô um pouco ainda meio tímido, né? Entrevistar o Gustavo não é fácil, né, gente? Chegar, um dos rapazes que a gente admira, né? Se espelha na profissão. Agora eu queria pegar num ponto exatamente da profissão. Como se preparar para uma entrevista? Está começando mais um curtinho com o Nino Cirilo. E hoje nós estamos muito agradecidos e com a imensa satisfação em receber um cara como nós, do nosso projeto, que pulsa a comunicação e a informação no seu dia a dia. Hoje vamos receber o pai, jornalista, basquete e futebol, como ele se autodefine, Gustavo Hoffman. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Obrigado por ter aceito o convite aí de estar falando com a gente. Eu que agradeço a atenção de vocês. Gustavo, já logo de cara eu gostaria de saber de você, assim, como que surgiu essa paixão, como foi essa sua trajetória para chegar no jornalismo, principalmente no esportivo? Bom, eu sempre gostei de esporte, né? Minha vida sempre foi esporte, né? Eu brinco que o futebol sempre foi meu esporte de arquibancada e basquete meu esporte de quadra, de jogo. Eu jogo basquete desde os 11 anos de idade. Futebol comecei a acompanhar como torcedor também desde pequenininho. Então, esporte sempre esteve presente na minha vida. Quando eu decidi não mais seguir no basquete, parei no juvenil para fazer faculdade, a comunicação era a opção mais natural possível, porque eu sempre gostei da área de humanas, sempre gostei muito de escrever, nunca imaginei na minha vida que eu trabalharia em televisão, fiz jornalismo para escrever. E então foi quase que uma opção natural. E aí o jornalismo esportivo também era consequência. Exato, uma consequência de tudo isso. Você foi armador, né, no juvenil, quando você jogava? Era pivô. Era pivô? Errou! Quando eu tinha 12 anos, eu tinha 1,81 m já. Caramba. Eu era um dos pivôs mais altos do estado na categoria mirim. Fui pivô até o juvenil. Ali no meu infanto eu já comecei às vezes a fazer um pouco a ala, mas no juvenil eu já virei ala por causa da altura, né? Eu tenho 1,89 m, né? Com 17 anos já estava com 1,89 m, e aí já não tinha altura para bater de frente com os pivôs. Depois joguei adulto também, amador, e aí depende muito do time adversário, né? Se os caras não têm os pivôs muito altos, eu seguro a bronca lá embaixo. Mas o basquete, você parou de jogar, teve algum motivo? Não, foi por... a verdade é... A vida mesmo que... eu não tinha talento suficiente para virar um jogador. Talvez eu até conseguiria, sabe, se virar aquele 12º jogador de rotação. Mas aí eu acho que naturalmente minha vida mesmo caminhou pro jornalismo, não me arrependo de maneira alguma disso. E aí acho que foi uma boa opção, conseguiu unir o esporte e o trabalho ainda, mesmo não sendo um jogador profissional. Mas depois eu tive a chance também de jogar o adulto no amador, isso já me deu uma alegria gigantesca. Realizou um sonho? De certa maneira sim, eu falo com meu técnico direto, meus ex-companheiros, sabe, poxa, os anos que eu joguei no adulto foi pelo Tênis Clube de Campinas, Liga Metropolitana, no interior, sabe, foi uma experiência sensacional e que me ajuda pra caramba na minha profissão hoje em dia, sabe, ter jogado tanto na base como no adulto, que seja amador, isso me dá uma experiência de vestiário, de convivência com atletas, de quadra, de provocação, de pancada, sabe? Então isso me ajuda muito na experiência prática para ser um comentarista. Sim, e até aproveitando, a ESPN ela tem bem esse viés de basquete, né? Então... A ESPN é a casa do basquete. Né? E aí tem a NBA, agora a NBB também veio para cá, né? E aí eu gostaria que você falasse o quanto isso é importante, né? A junção pro esporte no cenário nacional, porque a NBA todo mundo conhece, sabe que é uma liga fora de série, né? Os melhores jogadores estão lá. A Liga Brasileira conseguir ter essa visão, tá sendo transmitida na principal emissora de basquete, o quanto você acha que isso é importante? O que você tem a dizer disso? O NBB, eles fizeram algo inédito no Brasil, né? Eles deixaram de negociar o campeonato de maneira exclusiva e sim jogos exclusivos, que é basicamente o modelo norte-americano de divisão de direitos. Então o NBB hoje ele está na ESPN, na Fox, na Band Sports, na Band,
no Twitter e no Facebook. Em 6 ou 7 dias da semana você tem transmissão ao vivo do NBB. Então hoje é um campeonato multiplataforma que você acompanha o tempo todo. Tem uma equipe de comunicação extremamente competente, com todas as estatísticas possíveis dos jogos. O nível subiu demais do NBB nos últimos anos. O NBB salvou o basquete brasileiro nesses últimos 10 anos. Afirmo isso sem medo algum, e até quem disse isso foi aqui em um Bola da Vez, o Alex Garcia. A parceria do NBB com a NBA nesses últimos anos fortaleceu demais a liga em marketing, no reforço com jogadores estrangeiros. Então hoje os técnicos brasileiros eles podem fazer os camps dos jogadores norte-americanos. Então eles acompanham o cara que sai do college e não vai para a NBA com bem mais facilidade. Então você pega o Von Rockmore, que joga no Paulistano, o Zoom Fuller, que joga no Corinthians. São caras da Division 1 do college. Caras que teriam mercado em ligas secundárias da Europa e estão vindo para o Brasil. Então tudo isso tem feito o NBB crescer demais e vale a pena acompanhar uma liga com qualidade que, como eu disse, salvou o basquete brasileiro. E te colocando a saia justa, qual que é a sua preferência, basquete ou futebol? Os dois. Eu uso a frase do Fábio Luciano, o que para mim é perfeito. O Fábio ele tem 2 filhos, né? E as pessoas sempre perguntam pro Fábio, mas espera aí, qual é o seu time favorito? Corinthians ou Flamengo? Ele fala, os dois. Eu não tenho preferência por um filho ou por outro, né? Eu gosto dos dois de maneira igual. Sim. Então, para mim, basquete e futebol também andam lado a lado. E como, assim, pensando no aspecto profissional, no caso o Gustavo, você é um cara que consegue, acabou mesmo de falar para nós aqui tranquilamente sobre basquete. No seu dia a dia você fala mais sobre esportes e tem know-how, você fala super mais bem. Mais sobre futebol. Exatamente. E assim, como é que você vê isso? Inclusive no seu blog, na própria ESPN, você faz diversos temas, né? Diversas pautas, desde os 10 filmes que você deve assistir sobre NBA. Do Watch ESPN. Isso. São matérias especiais que eu tenho feito, né? Sobre diversos que esportes. No caso do futebol, a mudança do futebol europeu nos últimos 10 anos. Sim. Então, como que você vê sendo um profissional praticamente completo, né, nas modalidades eu não vou dizer completo. da casa? Ninguém é completo, né? Ninguém é completo, ninguém é perfeito. Como eu te disse, o esporte ele faz parte da minha vida. E não é só futebol. E eu luto muito contra essa monocultura esportiva que existe no Brasil. Me incomoda demais, sabe isso? Só falar de futebol, só transmitir futebol. O pessoal só quer acompanhar outras modalidades a cada 4 anos e aí cobra como se acompanhasse no dia a dia. Isso me incomoda muito mesmo. Então, como o esporte faz parte da minha vida e jamais foi apenas o futebol, para mim é natural. Acompanhar basquete, futebol no dia a dia é natural. Sabe? Todo dia eu vejo um jogo de basquete. Eu tenho o NBA League Pass e tenho o NBB para acompanhar também, no mínimo pelas redes sociais ou nessa multiplataforma que eu te expliquei. Futebol é fácil, futebol tá aí o tempo todo, é tranquilo. Vejo rugby, vejo futebol americano, tá aqui o Buffalo Bills, torço pro Buffalo Bills desde 91, sabe? Quando tem competições eu tento acompanhar de outras modalidades, atletismo, jogos importantes de handball. Eu gosto, eu quero acompanhar, mas o meu carro-chefe é basquete e futebol. E isso eu acompanho mesmo no dia a dia de maneira natural. Eu gosto, né? Então sim, não é nenhum esforço. Fica até mais fácil, né? Porque eu entendo que você pergunta e muita gente fala, pô, como é que você faz para conseguir? Porque geralmente o jornalista, assim, no cenário brasileiro, né? Vamos falar no nosso cenário, aqui no nosso território. Geralmente ele tem o hábito de ser especialista em uma modalidade. Sim. E aí, quando nós, no caso a ESPN, tem bastante jornalistas que conseguem trabalhar diversas modalidades e falam super bem e sabem o que está falando. Eu acho que vai da capacitação de cada um, né, da qualidade de cada um, a forma como você acompanha cada campeonato. No basquete eu tenho essa experiência prática de ter jogado, né, e acompanhar. No futebol eu não joguei, eu brinco como todo mundo brinca, mas no futebol eu fui buscar cursos para me tornar um comentarista de futebol. Então, sou aluno da Universidade do Futebol, fiz diversos cursos já para conseguir me especializar em futebol, além da experiência de observação de jogo, de acompanhar jogo, como um monte de gente faz, mas eu achava que precisava de algo a mais. Então, eu fui buscar os cursos da Universidade de Futebol. Mas eu sempre brinco com as pessoas, né? Todo mundo fala assim,
pô, como é que você faz para acompanhar tudo isso? Eu falo, vem cá, quanto tempo você dedica da sua vida assistindo série do Netflix? Quanto tempo da sua vida você gasta vendo filme, fazendo um monte de coisa? O seu hobby. Eu vejo basquete e futebol. Então. E agora, partindo para um outro lado, fora do jornalismo, neste ano, no dia 15 de janeiro, a ESPN estreou uma série, você comentou de série, e você foi o protagonista, né, do Em Estado de Choque. Foi em janeiro, foi tudo isso já. Foi dia 15 de janeiro que estreou o primeiro episódio. Para quem não sabe, o Gustavo, ele se passou por um policial militar, né, durante uma semana no quartel, sobre os preparativos de um jogo lá em Belo Horizonte, que ia acontecer entre Atlético e Cruzeiro. Como é que surgiu esse convite? Como é que foi essa experiência? Assim, eu queria que você relatasse um pouco. A ideia foi do João Palomino. A gente aqui na ESPN vem, né, numa sequência de matérias de especiais, na verdade, né, com os jornalistas vivendo na pele a experiência de uma outra profissão. Então a gente teve a Gabriela Moreira como jogadora, o Paulo Calçade como treinador, o Mendel Bidrovski como árbitro. E aí o Palomino queria alguém para ser policial militar, para encarar um batalhão de choque. E aí eu fui escolhido, acho que um pouco por ser um atleta, né? Sim. Enganar um pouquinho como atleta. Falou, não, precisa de alguém que aguente o tranco lá. E aí eu passei uma semana em treinamento com o batalhão de choque da Polícia Militar de Minas Gerais. Na semana pré-clássico, pré-Atlético Cruzeiro. Passei durante 7 dias por todos os treinamentos junto com a tropa. Os treinamentos rotineiros e além das reuniões, os trabalhos específicos para o jogo. E foi uma experiência O que você tira assim, de mais proveitoso dessa experiência? Assim, no geral, não só da polícia, mas todo o contexto que envolveu, né? O pré-jogo, as reuniões. O grande objetivo era humanizar um pouco o policial militar. E eu não estou tomando partido aqui de lado algum, tá? Mas mostrar um pouquinho quem é o policial militar, quem é o cara do batalhão de choque que vai toda semana para 1 ou 2 jogos, encarar a torcida organizada, conflito, apenas controlar a segurança do estádio. Quem são essas pessoas? O objetivo era esse, né? E eu acho que foi alcançado. Acho que a gente mostrou bem quem são essas pessoas, com críticas, com elogios, através de diversas entrevistas com os comandantes do batalhão de choque. E mostramos um pouquinho da experiência prática, né? Que é dura. Eu passei pelo gel de pimenta no rosto, spray de pimenta. O que foi pior para você? O gel. O gel foi a pior sensação da minha vida. O spray de pimenta, eu descobri que eu tenho uma resistência absurda, maior até do que a maior parte dos policiais militares. Spray de pimenta eu resisto super bem. O gás lacrimogêneo em exercício, céu aberto, é horrível, mas você aguenta. A barraca de gás, vocês podem até pegar as imagens depois. Sim, né? Você comentou agora do gel, né, de pimenta. Você relata exatamente com essas mesmas palavras, né? Que é uma das piores sensações da sua vida. Porque a barraca é horrível também. Mas você sabe que aquilo vai passar. E passou, se corta o ar, fica sem ar alguns segundos, mas beleza. O gel de pimenta, aquilo lá ficou queimando no meu rosto por uns 30 minutos. Aquilo lá é ruim. Que o gel, ele é um óleo. Então, eles tacam aqui, o óleo gruda no lábio, dentro do seu olho. E qual que é o termo que eles usam? Esqueci, tem um termo específico que eles usam de limpeza. Para limpar, você tem que abrir o olho, passar água e sabão neutro dentro do olho, lavar mesmo o seu olho dentro, né? Então aquilo é... A sensação deve ser complicada. É ruim. E algo Mas assim... sabe qual é o segredo de tudo isso? Você encarar tudo isso? Tudo é muita força aqui, né? E eu brinco, é saber que você não vai morrer. O desespero das pessoas, quando há alguma manifestação violenta e há uso de gás lacrimogêneo, essas coisas, as pessoas ficam desesperadas porque elas acham que vão morrer. Eu falo isso. E ali eu sabia que, sabe, tá tudo controlado. Sim. Eu sabia que ia ser ruim, ia doer, etc. O taser, por exemplo, eu tomei arma de choque, né? Bem, sem cara que
é força aqui, é tudo muito, muito mental. E aí o esporte me ajudou muito nisso, muito, muito. Tudo que eu aprendi no basquete, de força aqui psicológica, de encarar um jogo, de encarar uma provocação, é aqui, é você se controlar aqui, saber que aquilo que você vai ter que passar por determinadas situações e pronto, depois acaba. E algo bem cômico, assim, bem divertido que você achou engraçado, assim, tem alguma coisa? Lá do batalhão? No geral, assim, na série especial, no caso. Não, engraçado eu não sei, mas eu acho se dá pra tirar uma coisa de engraçado nisso, não, é engraçado, acho que não, mas eu lembro muito do dia do jogo, né? Então, como tem torcedor imbecil, sabe? O cara que vai no estádio realmente pra brigar, pra provocar, pra arranjar confusão. Eu vi gente ser presa por tacar copo de cerveja na torcida, sabe? Por tentar invadir o estádio pulando catraca, sabe? Gente que é muito estúpida. Então, eu tiro mais isso, assim, como tem gente realmente que por mais que a polícia muitas vezes ela erra, né, sem dúvida alguma, mas, é difícil você ir trabalhar em um jogo onde tem tanta gente disposta a arranjar confusão, ao invés de torcer pro seu time no estádio. Acaba até complicando toda aquela atmosfera, né? Se, às vezes uma família vai disposta a assistir um bom jogo e acaba torcida organizada. Por determinadas situações. Todo mundo sabe o meu situações, posicionamento em relação à torcida organizada, sabe? Hoje em dia, se fazer parte de torcida organizada, eu não vejo motivo. Se você quer torcer pro seu time, vai torcer pro seu time. Você não precisa de fazer parte de uma torcida organizada hoje em dia. Certo. Agora, um outro aspecto que eu queria abordar, né? Eu, no caso, estudante de jornalismo, a nossa equipe que está aqui também, que está ajudando. Cheguei aqui, estou um pouco ainda meio tímido, né? Entrevistar o Gustavo não é fácil, né, gente? Chegar, um dos rapazes que a gente admira, né? Se espelha na profissão. Agora eu queria pegar num ponto exatamente da profissão. Como se preparar para uma entrevista? Por quê? Eu pergunto. Recentemente vocês fizeram Bola da Vez com o Tite. Sim. E o Tite é o cara que todo mundo aqui no Brasil, no caso os jornalistas, querem entrevistar. Querem fazer uma perguntinha que seja, mas querem tirar alguma coisa dele que está engasgada talvez, ou da Copa, ou das novas convocações, o que será da seleção. E você participou do programa. Como é que você faz, no aspecto geral, para se preparar e também para fazer uma pergunta que, como posso te dizer assim... mais dura e que você consiga extrair o que você de fato quer do entrevistado. Para começar pelo final, para perguntar mais dura, com sinceridade. O Tite me conhece já há muito tempo, eu tenho um ótimo relacionamento com ele. Eu acho que você tem que ser sincero. Quando você faz uma crítica bem embasada e sem ofender, profissionais do futebol, profissionais do esporte estão totalmente acostumados a isso. E o Tite sabe, o Tite lida muito bem com isso, muito bem. Eu tenho sido muito crítico em relação à decisão do Tite de escolher o Neymar como capitão. Aí eu falei para ele, não sei se ele tem me acompanhado, né? Então, na minha primeira pergunta eu falei, Tite, faço questão de falar para você que eu tenho sido crítico em relação à sua escolha do Neymar como capitão. Ele é seu líder técnico, mas ele não é um líder. Jamais será um líder da seleção brasileira no aspecto motivacional, no aspecto de liderança. E eu ainda falei assim, e reconheço que no seu grupo há poucos jogadores assim. Mas, e aí fiz a pergunta por que ele escolheu o Neymar como capitão. Eu acho que você tem que ser sincero. Sendo sincero, correto e não ofendendo, não levando jamais para perseguição, para lado pessoal, sabe? O profissional entende, sabe? Assim como, de maneira bem menor, né? Mas assim, eu também recebo críticas, um monte de gente me xinga. Quando o cara vem xingar, eu simplesmente bloqueio, porque não tem conversa. Mas quando o cara, a pessoa no Twitter, no Instagram, faz uma crítica, você vê que educada, poxa, eu respondo todo mundo, eu acho que isso é o principal. Em relação à preparação de uma entrevista, você tem que estar sempre bem preparado para interessar qualquer pessoa. Então, eu não sou de ficar escrevendo a pergunta que eu vou fazer. Eu sempre monto uma pautazinha com tópicos, né? Então, por exemplo, nessa com o Tite, estava lá, Gabriel Jesus, mudança tática contra a Bélgica, posicionamento do Lukaku, preparação da seleção,
escolha do Neymar como capitão, próximos, enfim, eu monto sempre tópicos, né? Porque eu acho que a pior coisa que deve ter, infelizmente comigo isso nunca aconteceu, é o entrevistado perceber que o entrevistador não está preparado, não sabe quem é o entrevistado. Acho que isso deve ser a pior coisa do mundo para um jornalista. É bem complicado, né? Já que você comentou de Copa do Mundo, o que você achou assim do aspecto geral da seleção? Daria para ter ido mais longe? Ficou uma frustração? Não, perdeu na bola. O Brasil fez uma preparação absolutamente correta. Sabe, não é por conta do resultado que eu vou criticar o que foi feito antes, eu mantenho tudo que eu disse antes. O Brasil fez uma preparação correta para a Copa do Mundo, chegou entre os favoritos. Eram 4 favoritos: Alemanha, Espanha, Brasil e França. A Alemanha caiu na fase de grupos, Espanha caiu nas oitavas, Brasil caiu nas quartas por uma Bélgica muito forte, que ganhou na bola, jogando futebol. E o Brasil teve a chance de empatar, poderia ter empatado o jogo. E a França foi campeã. Não estou tentando minimizar, mas é entender que nem sempre o Brasil vai ganhar. Ganhou 5 vezes. Olha quantas Copas já aconteceram. Olha há quanto tempo o Brasil não ganha. Foi um trabalho bem feito, correto, com falhas e acertos. Nenhum trabalho é perfeito. Nem o do Didier Deschamps foi perfeito. Olha, você vê como são as coisas. Pega a quantidade de críticas que o Didier Deschamps recebia antes da Copa do Mundo, pelo futebol jogado pela seleção francesa. Então, agora para mim a seleção tem que analisar, e fizeram isso, né, os erros e os acertos, tudo que aconteceu, e iniciar a preparação para esse próximo ciclo de 2022. Mas perdeu na bola, acho que isso é o mais importante ressaltar. Não adianta ficar imaginando nenhuma conspiração ou qualquer outro problema, sabe? Perdeu jogando futebol. Foi superado em campo por uma seleção muito, muito forte que é a belga. Bacana. Agora um bate-pronto. Queria saber de você, atualmente, o melhor jogador de basquete, na sua opinião, e um que você já tenha visto. Eu não vou falar da história, porque às vezes é complicado se falar, fulano de tal foi o melhor jogador, sendo que às vezes a gente não viu. Mas é fácil. O maior que eu vi jogar, Michael Jordan, que é o maior de todos os tempos. O maior da atualidade, LeBron James. E do futebol? Mesma coisa? Mesma coisa. Messi, atualmente. Pra mim, Lionel Messi. E aí, o melhor da história é complicado, porque eu não vi o Pelé. Sim. Mas eu vi o Maradona. E eu fico Maradona. De todos que eu vi jogar, Maradona. Uma outra coisa, você participou de 2 Copas do Mundo. Como que foram essas experiências para você? No Brasil e no caso na Rússia, né? 14 e 18. As melhores experiências profissionais da minha vida, sem dúvida alguma. A Copa de 2014 mudou minha vida e mudou até meu tamanho no jornalismo, né? Ter feito a cobertura da Alemanha, sabe? A cobertura da Alemanha campeã do mundo foi um diferencial muito, muito grande para minha carreira. A forma como eu fiz toda a cobertura, foram 40 dias viajando na cobertura dessa Copa do Mundo, foi uma experiência absolutamente inesquecível, e já com uma final de Copa nas costas. E aí, 2018, cobrir o Brasil é diferente, sabe? A Alemanha, até por ter ido à final, ter sido a campeã do mundo, fez com que a cobertura ficasse muito grande também, e naturalmente seria uma cobertura já grande por conta da Alemanha, mas cobrir a seleção brasileira é diferente, a quantidade de jornalistas, a atenção que o país tem, lógico, né, pela seleção, foi uma experiência tão grandiosa quanto a da Alemanha, mas 2 experiências grandiosas de maneiras diferentes, né? E agora eu já estou me preparando para 2022, começar a estudar árabe já. Então, quantos idiomas você fala? Eu falo fluentemente inglês, espanhol, francês. Infelizmente eu não continuei praticando. Eu já fui fluente em francês, mas isso foi há 10 anos. Então, assim, se eu me mudar para a França, eu recupero, né? Mas então no francês eu ouço bem, eu entendo bem, leio, mas eu estou conseguindo escrever. Falar que também está um pouco difícil. E o russo, pelo menos o básico, também. Agora vamos para o momento jabá do jornalismo, Bora. né? Nosso canal tem o lance das caricaturas. Gostaria que você recebesse, visse. No caso, o Nino Tavares, Xará, né? O Nino. Boa. Opa, esse aqui veio a mais. Tem a mais, ó. Tem a mais. Esse aqui é para depois. Se vocês quiserem fazer mais, ó.
E o Nino Tavares que fez aí essa obra de arte, gostaria que você... Ô louco, bacana. Ó, arrepiou, de verdade. Legal? Show de bola. Bacana. Curti pra caramba. Legal. Obrigadão. Valeu. Tô bonito, ó. Olha lá, ó, de ladinho, até assim, ó, meio modelo, ó. Essa foto recente ainda, do dia da NBB lá, que você e o Mendel estiveram No presentes. dia Né? da apresentação do NBB, né? Exatamente. Poxa, que legal, gostei mesmo. Bacana. De verdade. Depois tem... Obrigadão. Aqui veio a mais, aqui você vai dar uma rúbrica, que aí vai para um quadro lá pra gente guardar. Show, adorei, obrigado. E... Vou guardar aqui pra não... Tá bacana. Pra gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para quem tem o sonho de ingressar no jornalismo, seja no jornalismo no geral, no jornalismo esportivo, que mensagem que você deixa para essas pessoas, para que elas vão atrás do objetivo delas, dos sonhos, como trilhar a sua carreira assim, em busca de algo que você deseja tanto. Estude muito, vá atrás dos seus sonhos e tenha paciência. Eu vejo cada vez mais os jovens querendo sair da faculdade e já assumir o cargo de apresentador do Jornal Nacional. Calma, experiência faz muita diferença. Se dedique, estude. Na faculdade, quando você parar na faculdade também, procure cursos, se atualize o tempo todo, nunca desista dos seus objetivos, vá atrás dos seus sonhos, busque sempre o que te faz feliz, mas tenha paciência. Eu acho que como eu disse, essa geração ela é muito ansiosa. Todo mundo, por conta desse volume de comunicação que existe, esse volume de informações que existe, todo mundo já se sente comentarista, todo mundo já se sente apresentador, todo mundo já se sente repórter experiente. E não é assim. Jornalismo se faz na rua. Jornalismo se faz batendo o pé, como a gente fala, sabe? Fazendo entrevista na rua, indo ver jogo no estádio, acompanhando personagens no seu dia a dia, na vida. Não é apenas atrás de um computador. Você pode fazer muita coisa legal atrás de um computador, mas você tem que ir para a rua. E jornalismo é isso. Jornalismo é andar, viajar, conhecer histórias, pessoas e contar essa experiência. Mas nunca desistam dos seus sonhos, vão atrás o tempo todo disso, estudem muito e tenham paciência. Paciência é o segredo. Quando eu saí da faculdade, eu também queria já... Abraçar o mundo. Lógico, já queria ser comentarista, queria escrever na Placar com 21 anos de idade. Só que eu hoje sou um profissional muito melhor do que eu era com 21 anos de idade. Sabe por quê? Por conta da experiência. Por conta das Copas do Mundo que eu cobri, por conta dos jogos de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Libertadores que eu cobri, dos jogos do NBB, das viagens que eu fiz fazendo diversas matérias, das pautas chatas pra caramba. Você não faz só coisa legal, sabe? Poxa, fiz tanta matéria já que encheu o saco, mas você tem que aprender, sabe? É assim que você vai crescer. Ninguém sai pronto da faculdade, ninguém com 21 anos já é apresentador do principal jornal de um canal, é editor-chefe de um jornal grande. Não é, você tem que crescer, você tem que aprender. Eu hoje sou muito melhor do que eu era há 16 anos, sabe? Estou com 37 anos, tenho certeza absoluta que eu sou muito melhor hoje do que eu era quando saí da faculdade. Bacana. Agora, agradecer você mais uma vez por ter recebido a gente aqui na ESPN. Aproveitando, se inscrevam no canal, deixem seu like aí e continuem acompanhando as nossas entrevistas, que tem bastante coisa boa para vir aí ainda, beleza? Eu vou levar vocês lá para ver no programa, se vocês quiserem, beleza? Opa, com certeza, agora ficou show. Ficou 8 horas da manhã, feriadão prolongado. Feriado, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Isso, já dá dica. Feriado pra quem quer ser jornalista. No meu caso, ainda é tranquilo que eu moro aqui pertinho da ESPN, né? Mas São Paulo, capital, todo mundo sabe como é que é o trânsito por aqui. Feriado é o dia que jornalista trabalha sem trânsito. Simples assim. Ótimo, então agora a gente pode encerrar feliz e tranquilo. Boa. Valeu, obrigado pessoal, até mais. Valeu.